Banqueiros governando o mundo em lugar da ONU. Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importa quem faça suas leis, disse o Rothschild. Os bancos tornaram-se uma ameaça global. Em 2002, as instituições financeiras ocidentais eram consideradas mágicas em gerenciamento de riscos e alocação de capital. Hoje, vemos que são mágicas em manipulação de mercado e outras práticas enganosas, disse Joseph Stiglitz, no Prêmio Nobel de Economia. O número de multimilionários do planeta dobrou desde 2008, quando começou a crise financeira global. As 85 pessoas e famílias mais ricas têm o equivalente à metade mais pobre do mundo, disse Oxfam no Fórum Econômico de Davos em 2014. Para entender como chegamos a isso, é preciso dominar alguns conceitos novos da ciência social geral. Capitalismo, socialismo, teocracias são apenas trincheiras de forças ocultas bem disfarçadas e protegidas por uma opinião pública simplória, como a de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Mas essa conspiração pode ser trazida à luz e exibida mediante o conceito de paradigma sistêmico como motor primeiro da história, em substituição ao paradigma monádico e livre associacionista do capitalismo. Este motor se prolonga no cérebro triuno, que se expressa em 3 subgrupos de comportamento, como sendo o segundo motor da história: o lobo financeiro, a vovó e os caçadores, que ainda chegarão. Do motor primeiro vem a ecologia e sua cadeia alimentar com um predador, um rival, e a presa. Do motor segundo vem o jogo triádico da partilha de bens satisfatórios de necessidades humanas. Dizemos ex-direita, ex-esquerda e ex-centro porque substituir esses velhos conceitos por oficial, antioficial e oscilante fica mais abrangente, tridimensional e universal, permitindo a aplicação do proporcionalismo com suas porcentagens. E podem se aplicar ao átomo, aos vegetais, aos animais, a uma tribo, a uma família, ao mercado, à política, às relações internacionais, etc. No começo era um comunismo tribal, depois vieram os commons e início da propriedade privada com sinais de disputa. Depois vieram os excedentes agrícolas e industriais com intercâmbio e concorrência de mercado para a acumulação de capital, com a expoliação dos trabalhadores, das colônias e do ambiente. Por fim, chegou-se à produção de dinheiro por especulação financeira, sem produzir bens reais, com expoliação de indivíduos e países tomadores de empréstimos transformados em colônias financeiras. A evolução tricultural, tripartidária e triconcorrencial de mercado da Idade Moderna foi acelerada pela Reforma ou Revolução Protestante. Este processo pode ser condensado num gráfico. A matergia triuna confluiu no cérebro triuno, que gerou os 3 subgrupos de disputa de bens satisfatórios e suas 3 culturas, tudo culminando nos 3 poderes supremos e suas respectivas instituições ou trincheiras. A matergia triuna tem uma lei de expansão e hierarquização máxima, a qual se expressa como centralização, monopolização, concentração de poder e acumulação de capital no topo da hierarquia, numa palavra, maximocracia. Por isso, todos correm disparada a escalar a posição do poder máximo para vencer e expropriar os demais. Esta posição é a do subgrupo oficial, o oficialismo, em níveis cada vez mais altos. O topo do oficialismo religioso é ser papa, ayatolá, etc., que se diz teocracia. O topo do oficialismo político é ser presidente do governo, que se diz democracia. E o topo do oficialismo econômico é ser presidente do Banco Central, que se diz econocracia. Se o primeiro da corrida é indivíduo ou grupo, se diz campeão. Se é um país ou bloco, se diz império. Se é indústria, se diz que é um monopólio de bens reais. Se é um banco ou empresa financeira, se diz monopólio de símbolos de bens reais, isto é, monopólio do dinheiro. A teoria e a prática disso é o que se chama de monetarismo. Houve tempos em que o oficialismo supremo e público se revestia de teocracia, que ainda existe por aí.
Depois da Reforma ou Revolução Protestante no Ocidente, o oficialismo supremo e público revestiu-se de democracia. Por fim, com a tecnologia das navegações, do mercantilismo, das revoluções industriais e tecnobancária, da microeletrônica, o oficialismo supremo se revestiu de econocracia, poder econômico ou bancocracia. Este é um poder privado, dominando, manipulando disfarçadamente todo e qualquer poder político, preservando-lhe a falsa imagem de poder público, mas como marionete oscilante serviam, e cooptando o clero, exceto alguns subgrupos antioficiais do Ocidente, e o sistema bancário islâmico. O oficialismo, antioficialismo e oscilantismo nas três dimensões ou hierarquias são eternos, trocando seus disfarces ou fantasias em cada época histórica. Embora isso envolva esforço e a incerteza de ganhar, empatar e perder, não é isso que horroriza a humanidade. O que horroriza, de um lado, é a desproporção na partilha dos bens satisfatórios ou riqueza por usura, espoliação, acumulação, monopólio, totalitarismo, tirania, corrupção e imperialismo com voracidade de lobos. E, de outro lado, o que horroriza é o subdesenvolvimento, endividamento, austeridade, miséria, doença, alienação, vida em desespero, guerras, bem como a decadência ambiental e humana. Resgatam-se banqueiros, mas não se resgatam povos inteiros, nem a ecologia, nem a esperança. Empenhado na disparada rumo ao máximo, o oficialismo econômico neoliberal chegou a extremos nunca vistos na história universal antes. Entre 1983 e 2010, os 5% da população de maiores posses viram crescer seu patrimônio em 83%, enquanto os 80% de toda a população do mundo viram decrescer suas posses em 3,2%. Michel. O mercado é um jogo de roleta viciada que faz crescer os ricaços, e quem precisa deles, a uma taxa anual de 5%, muito acima do crescimento médio dos países e do mundo, que é de 1,5% a 2%. Piketty em seu livro Capital no século XXI. Assim se chegou à polarização dos 1% com os 99%. Esse abismo sociomoral e de irracionalidade se deve à falta de entendimento do jogo triádico, dos arsenais de cada subgrupo e da falta de capacidade humana para moderar, limitar ou, em último caso, exterminar o oficialismo econômico abusivo e seus donos. O tiranicídio é um direito consagrado dos povos. Para ilustração melhor e melhor entendimento do que se disse, veja este gráfico ao lado. Como se chegou a este horror econômico? Pela criação dos bancos por agentes privados, como ilustrado por Larry Hannigan em Quero a Terra mais 5%, um texto escrito em 1971 por Larry Hannigan. Resumidamente, o processo mental cultural evolui do concreto ao abstrato, da matéria à desmaterialização. É a transformação do mundo real triuno em símbolos, símbolos triunos e respectivas sintaxes, que são leis ou regras de funcionamento. Depois da moeda metálica e uns poucos caixeiros guardiães, passou-se à moeda papel como símbolo dos satisfatores com a criação de bancos. Bancos privados em rede sob o comando dos bancos centrais. Com a microeletrônica chegou-se à completa desmaterialização, sendo a moeda nada mais que bitcoins ou anotações em computadores dos bancos, quase de todo desvinculada da produção física de bens satisfatórios, produzindo riqueza por especulação financeira e expropriando quem realmente produz. Com o poder econômico dos bancos centrais e seus donos em rede, manipulando depósitos, emitindo moeda invisível a partir do nada, fixando taxas de juros interbancárias e comerciais autonomamente, infiltrando assassinos econômicos, ver endereço abaixo, infiltrando assassinos econômicos em governos para corrompê-los e criar dívidas gigantescas a serem pagas pela expoliação de cidadãos via programas de austeridade, chegamos ao real governo mundial.
Já não somos governados por estados e governos políticos eleitos, nem pela raquítica ONU, nem pela divina providência. O governo do mundo pelo 1% da humanidade e o controle de sua riqueza é feito pela mão invisível dos banqueiros e suas instituições privadas, com sua inescrupulosa e suja maneira de expoliação e acumulação de capital, criando bolhas, jogadas especulativas, inflação, ajustes, cortes orçamentários, privatizações, austeridade, etc., para comer velhinhas e crianças em colônias financeiras como a Grécia. Onde tem sede este governo mundial? Quem são os seus governantes? Os governantes desse poder econômico ditatorial? O que se pode esperar deles? O lobo da bancocracia e plutocracia tem seu esconderijo em Wall Street. Depois que se mudou da City de Londres, tem como líder totalitário o Fed, que é privado e não federal, controlado por seus 4 ases das finanças, o BlackRock, State Street Corporation, FMR Fidelity e Vanguard Group. Quem serão seus donos? Basta ver a história de cada um desses megabancos e seus diretores. Por enquanto, haverá agudização da expoliação de governos políticos e de cidadãos clientes pelos psicopatas do novo governo econômico mundial de banqueiros, especuladores, agências de risco e suas sociedades conspiradoras, como o Clube de Bilderberg e outras que trabalham mais secretamente ainda. Mas o lobo de Wall Street pode esperar a chegada dos caçadores com seus cães que confiscarão e nacionalizarão os bancos privados, entregando a riqueza nacional e o crédito a bancos públicos, sob controle do poder público do Estado. Este também está infestado por filhotes de lobo, mas haverá caçadores e tiranicídio para eles também. Algum dia se fará a revolução contra a bancocracia e se estabelecerá um governo internacional público, melhor que a ONU, com controle público proporcionalista triádico da riqueza e do crédito para e com a humanidade. Para apressar a chegada deste dia, precisamos de cidadãos que entendam a gramática do dinheiro e a necessidade de limitação do oficialismo para a convivência proporcional e a paz. Comece por baixar o glossário da gramática do dinheiro, matricular-se no curso online Ciência Social Geral, no endereço abaixo, e compartilhar este vídeo com sua rede. A vida agradece.